Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. O domingo é o dia do Senhor, é o dia de escutarmos a sua palavra e participarmos da Santa Eucaristia. É claro que nesse tempo somos muitos limitados, poucas pessoas participando das celebrações, e mais através das redes sociais. Graças a Deus que estes canais nos ajudam também a refletir sobre a palavra de Deus, a mantermos firme a chama da nossa fé, como discípulos e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia de hoje, a palavra de Deus nos faz um convite especial. O livro da sabedoria vem destacar para nós. O autor vai dizer que não há, além de Deus, um outro Deus, ou deuses, mas é esse Deus único que garante a nossa fé, esse Deus que é Pai, que na sua bondade e na sua misericórdia vai nos conduzindo à perfeição. Por isso precisamos ter esta consciência de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. É Deus que habita em nós. É Deus que quer abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da sua palavra e assim vivenciá-la a cada momento da nossa vida. O autor do livro da sabedoria faz como que um momento de implorar ao próprio Deus. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhece, castiga o seu atrevimento. É Deus que caminha conosco, é Deus que nos protege, é Deus que nos ama. No entanto, precisamos caminhar segundo a sua vontade, segundo os seus critérios. Por isto, o autor do livro da sabedoria nos faz essa motivação. E assim, somos convidados e convidadas a despertar e a colocar em Deus a nossa fé e a nossa esperança. Somos povo de Deus, por isso precisamos caminhar segundo a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala dessa presença ativa do Espírito de Deus. O Espírito vem em nosso socorro, o Espírito vem em nosso socorro da nossa fraqueza, em socorro da nossa fraqueza, para dizer que nós somos conduzidos e conduzidas pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que nós recebemos através do nosso batismo, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos mostra por onde devemos caminhar. Por isso, é um convite para nós, deixar que o Espírito de Deus nos conduz, deixar que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, para assim anunciar e testemunhar, procurando fazer a vontade de Deus. Paulo fala àquela comunidade, mas fala também para todos nós,
para que de fato a sabedoria de Deus penetre no nosso íntimo, no nosso coração, e assim nos ajude a caminhar na fidelidade ao seu plano de amor. É Deus que nos ama, é Ele que nos quer bem. Mesmo diante das maiores aflições, precisamos depositar a nossa confiança no Deus amor, no Deus misericordioso. No Brasil, já são mais de 70 ou quase 80 mil pessoas que perderam a sua vida, acometida por toda a pandemia que é presente no mundo. E nós precisamos, assim, mesmo nesses momentos tão difíceis, vivenciar a nossa solidariedade, vivenciar esse espírito de comunhão, rezando por aqueles, por aquelas que já partiram, pelos familiares, mas ao mesmo tempo pedindo que as autoridades de fato possam encarar esse problema, olhando como esse dom precioso que é o dom da vida que Deus nos deu, que somos chamados a zelar e também com muita responsabilidade aqueles que têm a responsabilidade diante também do povo para assumir, para fazer a vontade de Deus. Por isso, celebrar a Santa Eucaristia é fortalecer também a nossa fé e a nossa esperança no Deus que é amor, no Deus que é comunhão. E Jesus Cristo é o centro da nossa vida. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele faz a comparação do reino como o homem que semeou uma boa semente no seu campo. E depois, então, deixou. E nos diz que veio o inimigo e semeou o joio. E por isso cresceu o joio e o trigo. Os empregados logo querem retirar. A atitude do homem é dizer não, deixa crescer, e quando tiver maduro o trigo, assim pode separar. É Deus que é amor, é Deus que também é paciente com todos nós. Nós poderíamos dizer que em nossa própria vida, na sociedade, está misturado o joio e o trigo, o bem e o mal. No entanto, precisamos estarmos atentos e atentas ao amor e à bondade de Deus. Ele é capaz de nos converter, Ele é capaz de mudar a nossa vida. E é claro, se nós endurecemos o nosso coração, no final, na colheita, nós prestaremos conta diante de Deus, pelo bem que fizemos, mas também pela maldade que nós praticamos. Deus nos dá sempre uma oportunidade para conversão, para voltar a Ele, para mudarmos de vida, enquanto estamos caminhando. O reino de Deus é também como uma semente de mostarda, muito pequena, que é semeada e cresce até as aves encontram abrigo. E ainda uma outra comparação com o fermento, que é colocado na massa e que assim essa massa cresce. Para dizer que esses sinais muito pequenos, que às vezes não valorizamos, é a grandeza, é a bondade de Deus que se manifesta na nossa vida. É um convite, caríssimos irmãos e irmãs, sobretudo neste tempo, que possamos cultivar
a palavra de Deus, que possamos semear a sua mensagem de amor na nossa família, com quem nós nos encontramos, para nos fortalecer também diante do mal que impera no mundo e na sociedade. Que nós possamos assim nos deixar conduzir pelo Filho de Deus, apresentado em Mateus como Filho do Homem. Ele diz, explicando Jesus para os discípulos, que o campo é o mundo, que a boa semente são os que pertencem ao reino, que o joio é o maligno que se manifesta também, que o inimigo que semeou o joio é o diabo, para dizer que estamos diante do bem e do mal. Por isso, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele quer nos conduzir. Que Ele nos ajude a caminhar segundo a sua vontade, anunciando e testemunhando o seu reino de paz, o seu reino de justiça, o seu reino de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.